Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos debater qualificação profissional. Para falar desse tema, recebemos aqui no nosso estúdio Nelis Oliveira, coordenador de cursos da Faculdade Anhanguera de Jacareí, e também Samantha Politano, diretora de RH da Wirex. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos à TV Câmara Entrevista. Bom, falar de qualificação profissional é um tema que parece que ele nunca sai de moda, esse tema, né? Nós vivíamos durante muitos anos uma questão da empregabilidade. E hoje a gente começa a ouvir que existe emprego, mas muitas vezes não existe qualificação para o profissional ocupar essas vagas. Isso é verdade ou é um exagero? Deixo para vocês. Falando mais do lado da área da educação, né? Isso realmente é complexo, porque tendo em vista hoje, exemplificando até os cursos do Pronatec, que é um projeto do governo, as vagas elas abrem e os alunos, as pessoas interessadas, elas têm que cadastrar pelo sistema que é o Sisutec. Entra para se cadastrar e coloca o CPF. E ela tem um número de vagas limitadas, né, por curso e por unidade que está sendo oferecida aquele curso lá. E as pessoas que se candidatam, né, vão lá, colocam o seu CPF, elas ficam, digamos, cadastradas direto ao governo. Então, ela perde esse direito de colocar até em outra instituição. Porém, a gente preenche as vagas. A gente quem? Nas vagas que nós temos e os próprios alunos, as pessoas interessadas cadastrando no sistema do governo. E na hora de fazer a matrícula, essas pessoas não aparecem. Nós temos um projeto do governo, esse projeto Pronatec está sendo excelente, porém as pessoas se cadastram e não aparecem. A gente tem passamos por isso, né? No caso a Anhanguera agora nesse início de Pronatec para nós, todas as vagas oferecidas, uma estrutura fabulosa que a gente tentou oferecer para os interessados, só que no dia que começa a aula já começa com pelo menos 5 ausentes. Dá o decorrer da semana, mais 5 já vem, e a gente tenta fazer toda essa captação para não perder essa pessoa, porque o mercado está precisando de pessoas qualificadas. É interessante que a gente tem vivido nos últimos anos o que a gente chama de apagão de talentos, né? Então, durante muitos anos, principalmente aí na década de 90 até os anos 2000, as pessoas, nós tínhamos sobra de pessoas, o banco de pessoas em estoque, e não tinha emprego. E aí a competitividade do Brasil melhorou, o nosso IDH subiu 128% de 91 até agora. Então a gente mudou de posição no ranking mundial, apesar da gente ainda estar na posição 80, né? A gente vem crescendo. Então você vê, uma cidade como São José, aqui do lado, qual é a posição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de São José? 12º lugar, Brasil. Primeiro lugar, São Caetano. O que tem em comum em São Caetano e em São José? Por exemplo, uma General Motors, indústria. O que a indústria precisa? Gente qualificada. Você pega Jacareí. Jacareí está lá em 80 e pouco. Você pega Santa Branca, que é onde é o Wirex, 325, a posição 325. Né? O último lugar do IDH do Índice de Desenvolvimento Humano fica brigando entre Pará, Maranhão e Alagoas. E aí você pega no Índice de Desenvolvimento Humano o fator educação, que é o que me interessa, né? Então você pega países primeiro, segundo e terceiro lugar, Noruega, Estados Unidos, tal. As pessoas passam de 18 a 20 anos dentro do ensino, toda a sua carreira, 20 anos estudando. O Brasil, tempo médio de ensino, de estudo, 7 anos. E aí você repara que na cadeia industrial, quanto mais tempo a pessoa tem de ensino e de estudo, de aprendizado, ela cresce. Isso o INSPER fez um trabalho super bacana, né, que é o Instituto de Pesquisa, que quanto mais tempo, quanto mais anos ela passa em aprendizado, sobe 10% a faixa salarial. Ou seja, o ensino está diretamente ligado, o aprendizado está diretamente ligado à condição de vida do trabalhador e à melhora da qualidade de vida, não só do trabalhador, como da sociedade como um todo. O americano hoje, que ele tem em torno de 17 a 18 anos de ensino na sua carreira profissional, ele rende 20% a mais. O trabalhador americano, ele rende 20% a mais que o trabalhador brasileiro. Por quê? Porque ele tem técnicas de ensino e de aprendizado, então ele consegue produzir mais com menos. Trabalhando o mesmo período? O mesmo período, às vezes até menos.
E eu não estou aqui dizendo que o trabalhador brasileiro não trabalha. Trabalha muito. A gente trabalha demais. Mas a gente não se qualifica. Então, ouvi o professor falar que você tem um Pronatec, que é um programa bárbaro, fantástico, e a gente não consegue fechar vagas em Jacareí, significa que Jacareí não consegue se desenvolver. Porque a indústria, o que ela faz? Ela já tem um monte de carga tributária. Então, tem um monte de coisa para se preocupar. O que ela faz? Ela vai buscar profissionais onde ela tiver maior facilidade. Hoje, para algumas vagas, eu sou obrigada a trazer profissionais de São Paulo. Eu não acho nem São José, nem Taubaté, nem Jacareí. Eu consigo achar em Jacareí uma população, por exemplo, média, cargos médios. Analista, assistente, a gente acha. Gerência, eu não acho. Diretoria, eu não acho. É inconcebível que a gente não encontre. Nós tivemos uma posição há pouco tempo de gerência que na prova específica a pessoa tirou 0 para uma gerência. Uma pessoa que já era gerente na posição há mais de 10 anos. Por quê? Porque falta o estudo. Falta, às vezes, a força de vontade, às vezes o acesso. Mas é o que o professor está falando. Pessoas que fazem a matrícula e não vão. Foi até uma coisa que a gente estava comentando antes aqui nos bastidores, que é a questão da disciplina, né? Da disciplina, é o EAD. O que falta em nós, eu vou me colocar nesse meio, né? Porque a gente tem que se policiar, porque se nós não desenvolvermos a disciplina, a gente não consegue evoluir. Porque, entrando até num assunto que nós comentamos aí, que foi a questão dos cursos EAD, né? Dos cursos à distância. Temos isso. As instituições de ensino... A USP tem agora um MBA, estou fazendo à distância, que é um diploma USP, quer dizer, agora você tem que ter disponibilidade, a questão da disciplina, a questão de enxergar valor naquilo. O problema, muitas vezes, é que os nossos profissionais de agora, a meninada que eu chamo de agora, eles não têm o mesmo senso de valor que nós tivemos no início da nossa carreira há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o ensino era a base de tudo, né? Hoje em dia, eles já entram no mercado de trabalho com um ensino mediano. Eles não se preocupam. Às vezes, a gente passa uma prova de interpretação de texto. A pessoa não consegue interpretar um texto. Se não interpreta um texto, não vai interpretar um e-mail. E aí dá uma confusão, porque a pessoa não consegue pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes, aquele brilho nos olhos. Então, tudo isso vem do ensino. Na realidade, eu acredito que sem a base educacional, esse país não vai mudar. Então, a gente observa que estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, eles investem mais no ensino. E aí você acaba tendo o quê? Estados com uma população com IDH maior. Você obtém um resultado prático. Um resultado prático, uma qualidade de vida prática. Mas, por um lado, também muitos afirmam que nunca foi tão fácil estudar como é hoje, né? A gente pega, por exemplo, Jacareí, eu sou daqui, a gente tinha que se deslocar para cidades do Vale para estudar. Mogi, Taubaté, São José, Univap. Tinham muito menos opções do que hoje você tem estudo à distância. E mesmo assim, o número de universitários é muito maior hoje no país. E mesmo assim, a gente ainda não consegue... A gente está falando de qualidade da educação, suprir as vagas. Na realidade, assim, é super interessante o que você colocou. Realmente, há 20 anos atrás, para entrar numa universidade... Era a minoria da minoria. Era a minoria da minoria. Era a coqueluche que a gente chama. E eu me recordo que, assim, no meu ano de vestibular, eu não fiz mais nada, a não ser só estudar, porque era, né, acertar na loteria. Hoje em dia, o acesso está mais fácil, mas não há valor. O aluno não enxerga o valor que a gente enxergava quando a gente entrava 20 anos atrás. Então, ele não se dedica. É assim, a universidade, ela faz o seu papel. O professor está lá, ou à distância. Mas o aluno tem que se dedicar. A leitura, as pessoas não leem mais. Eles ficam o tempo todo nesse celular, mandando mensagem de texto, ou no Facebook, e acham que aquilo é leitura. Não é. Leitura é pegar um livro e ler do começo ao fim, ler coisas boas, ler coisas direcionadas. Na verdade, ele está perdendo até a prática da escrita. Eles não escrevem mais. Né? Ele está escrevendo errado. Eles só escrevem abreviado. Que escreve na internet. Nossa, outro dia eu recebi um e-mail, sério, peguei o e-mail, imprimi, levei para casa e falei para minha filha, olha, lê para mim, 9 anos, porque o que é isso aqui? Porque eles abreviam tanto as palavras que eu muitas vezes tenho dificuldade de entender, né? Outra coisa que se perdeu muito é a cordialidade.
que acontece? A educação, ela é uma rede. Se você não tem a educação, não tem o ensino, você não tem a cordialidade, você não tem o senso de hierarquia, você não tem o senso de disciplina. São várias coisas que andam pelo ensino, né? E aí você vem diminuindo a carga. Então, 7, 8 anos de ensino médio no Brasil é muito baixo. Contra 20 de uma Noruega, 18 dos Estados Unidos. E nós não estamos falando do ensino final. Não estou falando de um mestrado nem um doutorado. Estou falando de ensino médio, ensino profissionalizante. Antigamente, os técnicos. Então, a pessoa saía de uma escola e ia fazer um curso técnico. A gente buscava gente no curso técnico. Hoje eu não acho. A gente não acha técnico. Quer ver posição? Ferramenteiro, mecânico. Você não encontra. Praticamente caiu de moda, né? Saiu de moda. Não que não há necessidade de tê-lo. Eles acham feio. Na realidade, quando eles vão escolher a profissão, eles escolhem a profissão. Mas eu não vou ser ferramenteiro mecânico. Poxa, ferramenteiro mecânico, hoje em dia, se eu achar eu contrato nem que seja para deixar em estoque, porque é raro. Mas a grande dificuldade que eu percebo nas pessoas é justamente a dificuldade de cálculo. E eu não estou querendo dizer aqui que eu sou matemático, nem é a minha área de formação, mas as pessoas hoje, elas principalmente na hora de buscar um curso para se qualificar. Exatas, né? Na área de exatas. Não, ela busca um curso. Ela ainda não definiu. Daí ela vai começar a entrar se ela vai para exatas ou humanas. Tudo bem, normalmente a maioria, por isso que nós estamos defasados em pessoas qualificadas na área financeira para o mercado. Engenheiros, tudo exatas. Daí a pessoa, quando ela escolhe o curso para se qualificar, ela procura o curso que não tenha matemática. Se não tiver nada, nenhuma disciplina de matemática, para ela é melhor ainda. Agora, como que você vai estudar, fazer um curso de qualificação onde você não tem uma área, uma disciplina exata? Desenvolve pensamento lógico, né? Não desenvolve pensamento lógico. Eu mesmo fiz jornalismo porque não tinha matemática. Eu fiz administração de empresas, tinha matemática. Mas não adianta. Depois eu vi que tinha que saber escrever. Tá certo que depois eu fiz 2 pós que não tinham matemática, uma um MBA que não tinha matemática. Daí eu falo para vocês, hoje a gente pode até não fazer uma que tenha tanto, que é impossível. Uma disciplina voltada com cálculo vai ter, nem que seja mais simples. Tem que ter, né? Mas o que acontece é que no dia a dia de hoje, nesse mercado que nós vivemos, competitivo das empresas, não existe você trabalhar sem cálculo. Não tem como você trabalhar sem orçamento. Orçamento, estatística, saber como é que a existe está, seu departamento. Não existe. Como é que você vai trabalhar sem indicadores? O oposto também é verdadeiro, né? Também tem muitas pessoas que procuram as exatas porque não gostam de leitura ou de escrever. E também vai fazer uma falta enorme na vida profissional, porque... Como você falou, vai ter que ler um e-mail, vai ter que interpretar uma norma. Um básico. Uma coisa que eu já vi bastante... Essa separação também não é negativa para a vida profissional? Sim, claro. Acho que a junção das exatas com humanas, ela tem que caminhar. Por exemplo, eu já vi muitos engenheiros sendo dispensados por comportamento de empresas. Por quê? Porque ele é 100% exato. Ele não consegue ter o lado humano. Ele não consegue. Daí muitos estão fazendo o quê? Faz todo esse processo de engenharia, tem o sucesso, mas ele começa a voltar para a gestão de pessoas. Porque você pode me ajudar, Samantha? As pessoas hoje, de todas as qualificações que ela tem, que é requisito básico para as vagas, está escrito lá, saber lidar com pessoas, gestão de pessoas. Comportamento, tudo voltado por humano. Porque a liderança, ela é uma posição inerente a todas elas. Independente da sua posição na companhia, hierárquico. E liderar, na realidade, você não precisa ter o cargo. Né? Então, antigamente era o chefe. Né? Agora, hoje em dia, palavrão chamar de chefe. Então, não chama mais de chefe, chama de líder. Então, que, na realidade, são palavras que são colocadas. É como, por exemplo, antigamente sempre chamou de trabalhador. Eu sempre tive muito orgulho de ser chamada de trabalhador. Aí, agora falaram, colaborador. Colaborador é errado. Né? Você não colabora com a empresa, você trabalha mesmo, você recebe no final do mês o seu salário. Então, a partir do momento que você só colabora comigo, eu não preciso te pagar. Então, você colabora na sua igreja, na sua parceiro, né? Daí você é meu parceiro. O parceiro. E aí também colaboro conforme o tempo que eu posso, né? Também. Que eu quero, o dia que eu quero, enfim. E o que a gente repara hoje em dia é voltar um pouco para trás.
Vamos voltar para o primário, para o ensino médio. O ensino médio hoje em dia, o ensino primário, mesmo as escolas públicas. Há 30 anos atrás, estudar em escola pública era bom. O nosso diretor financeiro hoje lá na Wirex, ele estudou a vida inteira em escola pública, teve um ensino, hoje é nosso diretor financeiro, né? Depois ele foi para uma universidade paga e etc. Hoje em dia, os pais fazem todos os esforços do mundo para colocar numa escola particular para ter um nível melhor de aprendizado. É inversamente proporcional, né? Antigamente você estudava, na verdade hoje, né, já é assim. Você estuda na escola do estado, né? Vai, depois que você termina tudo, você paga. Você vai particular, é verdade. A faculdade. Agora, quem tem mais possibilidade, estuda, né, na particular e vai para federal, estadual. Agora, por que que... Aí é uma questão social, política. Por que não se dá valor desde o ensino de base? Por que não ensinar o ser humano brasileiro, né, a estudar desde pequena? Então, por exemplo, a minha filha hoje está com 8 anos. Ela lê um livro por semana, igual a mãe. Mas por quê? Porque em casa ela teve o exemplo. Em casa ela teve a demonstração de que só estudando você consegue galgar posições melhores e com isso melhorar sua condição de vida, né? Então você pega, por exemplo, o Brasil hoje, 12% de analfabetos. Pergunta para mim Cuba, que está anos-luz da gente, 4%. Argentina, 3%. Então eu tenho vergonha, né, quando a gente fala que é 12%. O ensino médio no Brasil hoje são 14% da população que entra no ensino médio público é o que termina. E ele termina empurrado. Olha só, né, meu professor, ele é mestre nisso, vai poder me ajudar. Ele termina empurrado, ele vai para a universidade porque ele tem uma cota lá e ele entra. Então as cotas elas discriminam. Porque a pessoa entra não porque tem capacidade, ela entra porque tem uma cota. E aí ela não se dedica. Se ela pelo menos se dedicasse àquele ensino depois, mas ela não se dedica. E ela vai para o mercado de trabalho. E aí encontra com a gente a indústria. O que a indústria faz? A indústria, ela é uma entidade privada, né, que visa resultado, lucro. A gente tem que se... É para isso que ela é formada, né? Não é à toa. É a mola mestre de um país, da economia de um país. Então você pega as cidades que têm o melhor índice de desenvolvimento humano, são as cidades que têm maiores números de indústria. Por que quando a General Motors anunciou que estou saindo de São José, eu, Samantha, entrei em pânico? A quantidade de profissionais que vão embora, porque a quantidade de profissionais que vieram para São José e que fizeram São José ser a 12ª cidade do índice de DH do país. Então, imagina Jacareí se tivesse sido industrializada na mesma época que São José. O que não seria Jacareí? Hoje a gente quer buscar profissionais, você tem que buscar nas consultorias de São Paulo, né? Viver no Vale do Paraíba é uma delícia, né? Eu acabo ainda não consegui mudar para cá, moro em Guarulhos, mas temos uma dificuldade muito grande de achar profissionais. E aí o que a indústria começa a fazer? Começa a ir embora. Tem a pressão do sindicato, que é uma pressão terrível, né? É a pior pressão que a gente sofre na região, que é a do sindicato, que é um sindicato aqui que realmente ele não permite o desenvolvimento da indústria. Aí você tem a pressão de não encontrar profissionais. Aí você começa taxas, não tem atratividade, não tem nada. As indústrias começam a ir embora. Então, voltando para São Paulo, para São Caetano, São Bernardo, segundo lugar. Quer dizer, por quê? Porque a gente não formou pessoas. Você não encontra. Você tem que buscar em Campinas, às vezes, profissionais para vir para Jacareí. Então, como que uma cidade como Jacareí não consegue ter, por exemplo, um banco de talentos, né? Pessoas que estejam engajadas, que tenham uma história de vida e que consiga pensar como um todo estruturado e tal. Porque não foi investido na cultura, na base, lá atrás. Eu tenho até, pegando um gancho do todo o que você falou, e uma coisa que eu já entrei em debate, em várias conversas, na faculdade e tal, com alunos, na pós-graduação também, o que acontece? Tem um monte de coisa que está ruim, isso a gente já sabe, né? Mas eu acho que a principal delas, e você tocou bem no assunto, que é o quê? Vem de casa, vem do berço.
A questão da leitura do livro, todo mundo tem sua parcela de culpa. Seus vários órgãos e assim. Mas eu acho que o que acontece hoje, principalmente que vem trazendo isso, né? Porque as pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo, ou pelo menos tentando se desenvolver, elas se espelham muito nos seus pais. Então, se o pai não ajuda, os pais, né? Não ajuda a criança a se desenvolver para ela buscar, que é o caso do exemplo que você mesmo colocou, que é fantástico, né? Você impulsionar seu filho à busca da melhoria, da leitura e assim por diante. O que acontece hoje que eu percebo pela minha vivência com alunos que são pais, que vivenciam o dia a dia do trabalho, tem que estudar, essa correria toda, que eles não conseguem também ser pais, pai e mãe. Por quê? Eles repassam a culpa para o Estado, para a prefeitura, porque colocam o seu filho lá. É mais fácil. É mais fácil eu culpar alguém que não está criando o meu filho. Mas quem queria filho? Quem o Estado ou é os filhos? Ou os pais? Tem que ser os pais. Cada um tem a sua culpa. Cada um tem a sua parcela de culpa, seja no momento que for. Mas eu acho igual, você deu um exemplo fantástico. Os pais têm a sua culpa, que é o quê? Quem cria filho não é o Estado, não é a prefeitura. Quem cria são os pais. Agora, se tem algum problema nesse decorrer do processo, aí sim, vamos culpar os órgãos. Vamos ter que fazer um breve intervalinho e, na sequência, você está assistindo TV Câmara Entrevista sobre qualificação profissional com Nelis Oliveira, coordenador de cursos lá na Faculdade Anhanguera, e a Samantha Politano, diretora de RH da Wirex. Esse é um tema complexo e qualificação profissional, sem dúvida, é falar também de uma qualificação para uma sociedade melhor. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.